Querido irmão, querida irmã, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Rogamos à espiritualidade amiga que se faça presente em nossos lares neste momento, para que durante esses minutos em que estejamos juntos, possamos nos vincular à inspiração do alto e que assim consigamos ter o discernimento e, sobretudo, a força necessária para seguirmos a nossa jornada de transformação espiritual. Agradecemos a oportunidade e hoje traremos uma valiosa reflexão para que possamos, acima de tudo, relembrarmos os nossos primeiros cristãos que nos trouxeram valiosos ensinamentos e nos ensinaram como seguir os passos de Jesus. Hoje vamos refletir sobre justamente esse processo, como iniciarmos a nossa tão sonhada transformação espiritual, pelas oportunidades que surgem em nosso cotidiano. E para que isso seja possível, nós contaremos com o apoio da mensagem extraída do livro Pão Nosso, onde Emmanuel faz uma reflexão extremamente singular sobre uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios e a mensagem intitulada A Semente. Paulo, quando narra aos Coríntios as oportunidades valiosas de seguirmos Jesus, traz a seguinte reflexão: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Paulo nos permite entender um pouco, de forma mais decidida e, sobretudo, de uma forma um pouco mais minuciosa, do que seria este valoroso trabalho de semeadura no grande campo de jornada espiritual que ocorre para todos nós aqui na Terra. E aí, quando pensamos na palavra semear, nos vem a lembrança do conceito de trabalho, para que então tentamos entender justamente, de uma forma um pouco mais minuciosa, os passos que precisamos dar para seguirmos o nosso caminho aqui na Terra. Na questão 677 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade traz a Kardec um conceito extremamente singular e importante sobre o trabalho. Os espíritos nos dizem o seguinte: o trabalho do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Percebemos aqui que o ato de semear traz justamente essa reflexão, o quanto o trabalho ele é essencial no nosso cotidiano. O trabalho desde aquele do nosso ganha-pão diário, que garante a nossa subsistência, o nosso sustento e nos mantém fortes e firmes para absorvermos essas oportunidades que venham surgir, mas nós começamos a entender um pouco mais sobre essa oportunidade do desenvolvimento moral através justamente do nosso adiantamento por meio do nosso despertar intelectual. E para que isso seja possível, nós vamos resgatar uma passagem de uma outra contribuição de Emmanuel no livro O Consolador, no capítulo 204, intitulado Intelectualismo. É perguntado a Emmanuel: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com progresso moral, sem os valores intelectivos? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como o adiantamento moral e o adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porque, porquanto a parte intelectual
sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Percebemos aqui, então, com Emmanuel, que é necessário esse despertar para entendermos as potencialidades do trabalho no nosso dia a dia, mas, sobretudo, para aprendermos um pouco mais dessas singularidades que vão surgir no nosso cotidiano, de aonde podemos encontrar esses valiosos momentos onde poderemos avançar. No livro Minutos de Sabedoria, nós temos aí algumas pistas de como proceder nesse processo. Carlos Torres Pastorino nos traz o seguinte: plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas, por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor por onde quer que você passe. A importância da simbologia da semente aqui nos dá a dimensão do que é o desenvolvimento deste trabalho para que nós possamos desenvolver a nossa asa da moralidade, né, para avançarmos moralmente no nosso processo evolutivo. E muitas das vezes nos sentimos frustrados porque queremos resultados imediatos. Acreditamos que nos primeiros passos que vamos dando na ajuda, no apoio que ofertamos aos nossos irmãos, acreditamos que os nossos problemas irão desaparecer do dia para a noite. Mas isso não ocorre. E deveremos relembrar as oportunidades trazidas principalmente por meio do Evangelho, porque Jesus nos conferiu que nós receberíamos, na verdade, oportunidades dolorosas, sobretudo de superarmos as nossas mazelas. E é por meio do desenvolvimento do intelectualismo e do lado moral é que nós vamos compreendendo quem somos, de onde viemos e quais são também os caminhos que deveremos percorrer para, de fato, ascendermos espiritualmente. E não nos preocuparmos como crianças, como espíritos imaturos, que não conseguiram assimilar como se dá esse grande processo de transformação. E aí nós vamos resgatar mais uma vez a mensagem do livro Pão Nosso, né? Mas, continua Paulo na sua carta aos Coríntios, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Então, está falando do processo de semeadura. Primeiro nós refletimos um pouco do trabalho do desenvolvimento intelectual e, sobretudo, do desenvolvimento moral, e aqui Emmanuel nos fala que o desenvolvimento moral vai nos auxiliar nesse processo para que nós tenhamos bases mais sólidas para crescermos intelectualmente, inclusive, e aqui o grão, né, ou seja, a semente, nos vai fortalecer esse entendimento. E aí Emmanuel começa a interpretar, né, a passagem de Paulo aos Coríntios. Ele traz o seguinte: nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Quando pegamos essa passagem, rapidamente talvez nos venha à mente a reflexão na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o nosso objetivo da encarnação? Como sendo, né, a semente trazendo a simbologia de ser portadora, ou seja, herdeira de todas as potencialidades divinas, nós lá na questão 132 começamos a entender quando os espíritos nos falam que nós somos co-criadores, que o nosso grande objetivo da encarnação é avançarmos, progredirmos, né,
buscarmos a perfeição, mas que para isso era necessário o contato com todas as vicissitudes, que para uns seriam entendidas como missão, mas para outros como expiação. E se nós aqui, então, podemos fazer essa analogia do que é justamente o campo, né, onde a semente é depositada, as intempéries pela qual essa semente é submetida, todos os desafios de sol, chuva, calor, geada, entre outros processos da natureza, a mesma coisa ocorre conosco. O processo de expiação, de expiações e provas pelos quais passamos, são justamente o campo necessário para que desperte em nós tudo aquilo que está em latência, para que nós possamos crescer, enraizando no solo a força necessária, toda a nossa base para que tenhamos força necessária para crescermos e assim sobrevivermos a esses processos que continuarão na nossa caminhada, mas que, sobretudo, nós possamos concorrer, ou seja, colaborar no sentido de fazermos a parte que nos cabe na criação. Concedendo sombra àqueles que necessitam de apoio e amparo, perfumando, quando possível, através das flores, através daquilo que nós temos de mais belo em nós, e alimentando aqueles que têm fome. E Emmanuel continua refletindo. Mas aqui vamos fazer uma pequena reflexão em torno do livro Palavras do Coração, ditado pelo Espírito Meimei pelas mãos do nosso querido Chico. No capítulo 13, ela tem um trecho do capítulo intitulado Herdeiros de Deus. Olha o que Meimei fala. Anota a importância da criatura na obra da criação. Assevera mais ainda a nossa responsabilidade, conforme nós falamos da questão do livro dos Espíritos. Desde a terra, podes observar a significação de semelhante afirmativa. A cidade prestigiosa, o campo tratorizado, o ouro arrancado ao solo, o tesouro da cultura acumulado no curso dos séculos e as máquinas que hoje acompanham a marcha do tempo. Sem os homens, nada seriam. Então, nós somos essenciais para que esse processo de evolução e transformação seja cada vez mais harmônico, porque nós somos herdeiros de Deus, como nos fala Meimei. Pensa nisso. E quando te aproximes de quem chora ou de quem sofre, enternece-te e auxilia para o bem. Se nós somos capazes de tantos prodígios do ponto de vista material, o que será então de nós que somos herdeiros de Deus do ponto de vista moral e espiritual? Ante os chamados sábios e incultos, os virtuosos e delinquentes, os felizes e infelizes, graduados todos na caminhada evolutiva, todos nós somos irmãos e herdeiros da providência divina. Então deveremos assumir esse papel, esse protagonismo de condução da nossa tarefa no atual estágio encarnatório. Mas Emmanuel nos dá aqui uma nova oportunidade de reflexão para que tenhamos também paciência com nós mesmos e, sobretudo, através do autoconhecimento, saibamos encontrar, então, quais são as necessidades de correção. É necessário a vigilância e oração no nosso cotidiano e, sobretudo, monitorarmos o nosso processo de crescimento e entendermos que é um processo que depende muito mais do nosso esforço, mas, sobretudo, também de termos paciência e resiliência com o nosso desenvolvimento. E Emmanuel continua nos trazendo a reflexão. A semente, então, né, ou seja, o grão, exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Ou seja, quando nós pensamos aí, trazendo analogia, voltando aí o processo, né, de plantio, entendemos que existe o solo adequado, existe a adubação e irrigação, um maquinário propício para que isso seja de fato efetivo, e nós temos que entender aonde somos colocados é o momento adequado de nossa luta e de nosso esforço para
continuarmos nesse processo de crescimento. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Continua Emmanuel, né? Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. E aqui é interessante nós tentarmos refletir, se nós fizermos uma experiência com uma criança, ainda que não sabe, não tem plena consciência do quanto que é necessário, ao plantar uma semente, esperar o momento propício para que germine a semente, né, comece a dar os primeiros brotos e vá crescendo gradativamente. A mesma coisa, às vezes, nós fazemos, crianças espirituais que somos. É como se nós plantássemos, né? Plantássemos as oportunidades por meio de uma semente e retirássemos a semente o tempo inteiro para verificar se ela já cresceu, se ela já está dando fruto. Sabemos que isso vai contra as leis profundas da natureza, ou seja, deveremos entender cada momento. E aí refletimos aqui sobre uma observação de Abigail a Paulo, que foi extremamente valioso para ele na sua caminhada. Paulo se sentia aflito, queria já assumir rapidamente as oportunidades de operar com o evangelho e queria logo trabalhar no processo de conversão das pessoas, instituir as primeiras igrejas. Mas Abigail assevera para Paulo um valioso conselho. Ela diz a Paulo: é necessário ser fiel no pouco e no muito. Então, é necessário que nós entendamos a cada momento de crescimento gradual pelo qual deveremos passar. Continua Emmanuel na sua reflexão. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. E podemos perceber que nós provavelmente já passamos por esse processo em nossa jornada, nos nossos vários processos reencarnatórios. Acreditávamos que aquele era o momento em que nós poderíamos colaborar de uma forma decisiva com a obra de implantação do reino de Deus. Mas nós não tivemos a paciência necessária ou não tivemos o entendimento de que para sermos, de fato, valorosos colaboradores, precisamos fazer o trabalho na base, na construção de nós mesmos, no autodescobrimento. É necessário passarmos pelo deserto interno, de entendermos as nossas potencialidades e assim colaborarmos gradativamente com as oportunidades das mais simples que possam chegar até nós, até das de maiores relevo de importância, para que assim possamos ser fiéis a esse processo. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida. Não conseguimos compreender de que para que tenhamos o pão é necessário que o trigo passe por todo o processo de crescimento lento e gradual para que um dia possamos ser alimentados. Ou seja, nós, enquanto trabalhadores na seara do Cristo, precisamos que nós, sementes em latência, ou seja, nós, herdeiros divinos, passamos por todo o processo de crescimento para que um dia possamos, de fato, contribuir, sejamos experimentados em todos os processos necessários para que tenhamos solidez e força e base necessária para crescermos. E aqui vem a grande e valiosa contribuição em todo esse processo de construção de Emmanuel. Saber começar constitui o serviço muito importante. Como começar nesse processo, então? Vamos recorrer aos nossos benfeitores.
Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção, consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Emmanuel André Luiz, no livro Opinião Espírita, nos dá, então, o processo, né, a chave para começarmos, para entendermos essa oportunidade do começo e do recomeço diário. É no concurso, ou seja, é no convívio com os nossos irmãos, é que temos essa oportunidade de começarmos diariamente o nosso processo, de contribuirmos por meio do contato com as dores dos nossos irmãos, de entendermos quem somos, então, de entendermos essas potencialidades que existem dentro de nós. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora. Uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. A partir do momento em que já nos encontramos preparados, nós vamos passar a semear pelos campos, de colaborarmos com o nosso divino agricultor, de assim espazirmos de nós mesmos tudo aquilo que nós temos, conforme nos assevera Meimei, que somos herdeiros da divina providência. Carregamos em nós essa hereditariedade, ou seja, carregamos em nós essas potencialidades divinas em que deveremos, então, colocar à disposição dos nossos irmãos. Brilhe a vossa luz, né? Brilhe a nossa luz, para que sejamos, então, instrumentos da criação aonde quer que estejamos. Então, a oportunidade do começo e do recomeço, ela é diária. São nas pequenas tarefas, são nas atividades do nosso lar, de entendermos que, ao fazermos as atividades domésticas, ali nós temos a oportunidade de fazer a nossa luz brilhar. De, ao cuidarmos da educação dos nossos filhos, ali é a oportunidade que temos de depositar algumas sementes. De sermos resilientes, de utilizarmos do perdão, de utilizarmos das nossas mais valiosas conquistas ao longo das nossas trajetórias encarnatórias, é que nós conseguiremos, então, construirmos o reino de Deus em nós. Um grão de semente dá vontade de ser pão, frutifica maravilhas, vence os desafios da estação. Que do teu chão, que do meu chão, que do nosso chão, nasçam brotos de luz para alimentar a todos nós. Que sejamos, então, instrumentos da valiosa e divina obra da criação, de construirmos o reino de Deus, que é o reino de paz, de felicidade, de amor e de transformação espiritual. Muita paz a todos e que em breve estejamos juntos novamente.